Norlinda de Jesus Pires Vinagre. Dona Norlinda, é assim que toda a gente a conhece, não é? Dona Norlinda, a professora de muitas pessoas aqui em Oleiros, não é? Quantos anos? Quantos anos Mais foi 30. professora? Mais de 30 aqui. Mais de 30 aqui. E foi noutro sítio também, Dona Norlinda? A primeira escola foi em Cafete. Primeiro ano. Depois comecei a andar por aqui. Para Foz Geraldo fiquei efetiva. Depois casei quando estava na Foz Geraldo. Depois vim para o Arqueiro. Quantos anos tinha quando casou? Tinha 24. Fui para o Milrico e depois para Oleiros. Pronto, e acabei aqui. E depois teve o tempo todo aqui em Oleiros, não é? Quantos anos tem, Dona Norlinda? Deixa-me pensar. 89. Quase 90. Fazer 90 anos. Para o ano faz uma festa. Temos que fazer uma festa, não é, Inês? 90 anos. E pá, tantas velas, já viste, Inês? Não podemos pôr. 9 velas, cada uma 10. Está bem? Ele vai ajudar à festa. O Dinis vai ajudar. E Dona Norlinda, você é de Oleiros? Se eu sou de Oleiros? Não. Não sou de Oleiros. Não tenho ninguém de família em Oleiros. A única pessoa que eu conhecia em Oleiros era a Dona Edviges. Era? Foi minha colega no liceu, Sim. depois no magistério e depois vim aqui encontrá-la. E de onde é? Eu nasci em Lisboa, mas o meu pai era guarda fiscal e estávamos em Lisboa. Depois viemos para Segura. Segura é a terra dos meus familiares, dos meus pais. E depois para Castelo Branco. Foi em Castelo Branco que eu estudei, fiz o magistério. Depois, olha, comecei a andar por aqui, para estas redondezas de café, foi a primeira. Depois, olha, fiquei a Foz Geraldo, fiquei efetiva, e depois vim andando, casei lá, e depois aproximei-me do Oleiros, e cá estou. Como é que foi a sua infância, a sua mãe? Ou como é que os seus pais eram então de Segura, não é? A minha mãe, como? De Segura. A minha mãe e o meu pai. A minha mãe e o pai. Vivíamos em Lisboa, tinha aqui uns 6 anos, 7, quando vim para Segura. Pois, fiz lá a escola primária e depois já disse, não é? Depois vim para Castelo Branco e o resto foi ali. E o que é que tu me perguntaste? A sua mãe, quando você tinha irmãos, os seus pais... Um irmão, mas faleceu pequenino, era pequenito e faleceu, era sozinha. Então era filha única. Muito bem. É pena não ter irmão. Eu sei bem o que é isso. E portanto o seu pai era guarda fiscal, sim. Em Lisboa. Em Lisboa. Depois reformou-se e viemos para Segura, que era a terra deles. Tinha lá uma casa, pronto, ficámos ali. Eu fiz ali a escola primária e depois vim então. E foi uma infância bonita? Sim. Foi? Foi. Feliz? Feliz. Graças a Deus foi. Que bom. Que bom, que bom. Minha mãe era muito doente, tinha asmática e pronto, de vez em quando tinha umas crises muito grandes, mas aí era. Vamos andando. E então a sua juventude também foi insegura? Foi. Sim. Sempre insegura. A juventude foi até ir para o liceu. Depois os meus pais vieram compraram casa em Castelo Branco e vieram para Castelo Branco para o pé de mim e vivemos sempre em Castelo Branco. E quando as primeiras escolas onde eu estive, ainda andava cá e lá Castelo Branco. Depois é que quando fiquei efetiva na Foz Geraldo e casei ali, vim para aqui e pronto. Com quantos anos é que foi para o liceu? Lembra-se? Não. Assim, que trabalhar com 12, talvez. Sim. E como é que conheceu o seu marido? Depois na Foz de Geraldo? Na Foz Geraldo. Foi na Foz de Geraldo. Ele trabalhava na Câmara, fui lá fazer não sei, qualquer coisa lá da Câmara e depois queriam conhecer a professora, não é? Eu até estava lá com os adultos, era na altura da educação de adultos, e eles foram lá assim a pretexto de uma coisa qualquer, era para conhecerem a professora, era a rapariga nova que estava ali. Pronto, foi aí que nos conhecemos, foi na Foz Geraldo. Com 24 anos. Você tinha 24 anos, disse-me. Sim, nessa altura ainda não tinha 24 anos. Teria uns 22, 23. Quando casei tinha 24.
E como é que foi começar a dar aulas a miúdos com essa idade tão nova? Conte-me lá. Olha, não foi muito bom. Não foi muito bom o primeiro ano que eu estive em Cafeda, porque havia uma regente. Ainda te lembras das regentes, não é? Não, mas ouvi falar, sim. Senhoras que tinham a quarta classe, mas não sei o quê. Pronto, mas lá ajudavam. Mas aquela era uma das que não era muito bem recebida lá na povoação. Ele era assim muito... Ele estava muito, era assim... E os miúdos ninguém queria ir para ela. E depois era mais chatice. Queriam todos ficar comigo, não queriam ir lá. Era a Cacilda. Pronto, mas eu fui muito bem tratada lá. Olha, naquela altura foi lá o bispo, a minha mãe estava lá comigo, até a minha mãe foi crismada. E eu, todos crismados lá. Na mesma altura? Todos em Café. Tinha que ir, não tinha transporte, mas era ao contrário. E então tinha que ir por Alcaíns. Sabes onde é Café? Sei. Ia para Alcaíns, depois íamos a pé, um grande bocado, eu e a minha mãe. Atravessávamos um ribeirinho, uma altura que tinha chovido e aquilo ia muito cheio. Eu tinha medo de saltar lá para aquelas, como é que chamam aquilo, aquelas pedras. Jesus. Íamos que dar uma volta muito grande. Foi assim, um ano assim um bocado complicado nesse aspecto do transporte. De resto foi muito bem. Com os miúdos sempre foi fácil. Sempre teve uma boa relação com crianças. Filhadas. Muito bem. Que bom. Eu tenho boas recordações do meu primeiro ano de trabalho. O pior era o transporte. Sobretudo quando estava assim, tempo chuvoso, assim como hoje. Tínhamos que atravessar um ribeirinho. E quando aquilo levava água, era preciso passar por... Eu tinha medo. Depois dávamos uma volta, não me lembro como é que chamava a terra. A gente tinha que dar uma volta grande. Eu queria dar essa volta grande para não passar naquelas. Olha, e nesse tempo, portanto, era um tempo de ditadura em Portugal. Havia assim alguma coisa que você não pudesse fazer por ser mulher ou por ter... Não, nunca sentiu isso? Não, nisso não. Sempre teve essa... Não. Mesmo com os seus pais? Sim, nunca tive nada. Problema nenhum. Que maravilha, Graças que bom, a Deus. que bom. Então, e depois casou e veio para Oleiros viver. Bom, então... Estava na Foz Geraldo. O diretor escolar foi lá. Eu estava com uma sala cheia, porque havia uma regente nas Casas da Sobreira, que é muito pertinho da Foz Geraldo. E essa regente começou lá a namorar um rapaz, os pais não queriam. E ela teve que abandonar aquilo. Os miúdos ficaram sem escola. Começou a ir, pedir-lhes podia ir para a Foz Geraldo. E eu disse que sim. Depois foi outro, e foi outro, e foi outro. Acabou, não podia já dizer que não. Eu já não tinha onde os sentar. Quantos miúdos tinha, assim, mais ou menos? Como? Lembra-se? Quantos miúdos tinha, na altura? À volta de 60. Na Foz de Geraldo? E agora nem sequer escola há lá, não é? Agora nem sei como é que ele está. Não sei se há ou não, mas se calhar a escola primária é capaz de não haver. Capaz de não haver. Um bocado já, mas foi uma... Eu sei que no fim do ano houve um pai de um aluno muito zangado comigo que disse, porque o filho dele não tinha feito exame da quarta classe. Pois vieram para cá aqueles diabos, a senhora não podia dar a mesma atenção. Ele achava que o filho não tinha... Pronto, não era o filho ou que não trabalhava, ou porque não... Foi a vinda dos outros é que tinha feito com que o filho dele... Mas foi a única coisa que eu tive. Sabes como é que era quando lá chegava? Tocava ao sino. Era. Chegou a professora. Para virem todos. Eram meus amigos. Que maravilha. Olha, eu cheguei a ter lá uma cabrinha, que eu nunca vi, não é? Mas a senhora dizia, está lá uma cabrinha que é sua. Porque elas sabiam que eu gostava muito de leite e gosto. E me gosto muito. Eu também, adoro leite, sim. Também. Gosto muito. Eles, coitadinhos, aquela gente não tinha assim grandes, mas aquilo que eles tinham, eu tinha Tá bom. tudo. Pois, partilhavam, não é? Muito, ainda hoje.
A gente faz algo quando me vê, É. ainda. Ficaram com esse carinho. Era eu e era a minha mãe, não é? A minha mãe não estava comigo. Os miúdos vinham da escola e eram capazes de ir para ali e ela também ajudava. Acho que Estávamos as duas ali para todos. Porque agora, né, a professora vai e volta para casa. Nós estávamos ali. Eu às vezes lá vinha assim nos fins de semana a Castelo Branco, mas a minha mãe ficava. estava Estava ali consigo. sempre. Acha que eram tempos de mais partilha do que são hoje em dia? Ou Como? não? Acha que nessa altura se partilhava mais? Sim, Acha? sim. Eu acho. Porquê? Não sei, agora penso que as pessoas são mais egoístas, mas só pensam nelas. Não? Acha isso? Eu acho que sim. Aquelas pessoas eram muito boas para mim. Eu tenho as maiores recordações e as melhores recordações Boas. daquele tempo. Olha, quando eu casei, eu estava lá. Uhum. E naquela altura as pessoas não tinham carros como têm hoje. Foi daqui de Castelo Branco, foi uma caminhoneta com o pessoal, a minha família. Claro, pararam na Fagel. Tu não queres saber o que foi aquilo. Aquela gente veio toda lá ao alto para dizer adeus à professora. No dia do casamento. E é bonita no seu casamento. E com certeza, ainda hoje é muito bonita. Estava um dia bonito ou estava a chover? Foi em setembro, acho que estava bom. Estava bom. Estava bom, estava. Foi uma festa. Foi. Foi aqui, o copo d'água, aqui embaixo, aqui no resto do chão. Aqui já? Na sua casa atual? A minha sogra cozinhava muito bem. E tinha uma tia que também. Elas fizeram tudo. Foi uma sala cheia de gente. Que bom, que bom, que bom. Falavam tantos anos, tantos anos. Há quantos anos? Sabe? Ai, deixa-me lembrar. Bem, se casou com 24, 74. há 70 e tal, 76 quase, não é? Se casou com 24, Sim. 76, 77, sim. E como é que, quando chegou o Oleiros, o que é que achou do Oleiros? Eu quando vim para o Oleiros, eu não vim logo assim. O diretor escolar foi lá à escola. E eu estava lá com aquela malta toda, ele deve ter ficado assim muito admirado no meu para aqui para exames. Esse ano. Eu fui nomeada aqui para exames para a 4ª classe. Havia um professor no Orvalho que tinha carro, eu não tinha carro. E ele também estava aqui no júri. Então ele passava o Orvalho para Geraldo e levava-me e trazia-me. Mas depois o júri dele acabou primeiro que o meu e eu já não tinha transporte. E então havia uma colega que estava em Álvaro que estava aqui. Esta casa não tinha ninguém. E tinha aquele lugar aqui, porque a minha cunhada era regente. E era lá numa terrinha perto de Álvaro. E conheciam-se. E lá arranjaram aqui um quarto para ela. E depois eu vim para aqui também. Quando eu conheci o meu marido, foi aqui. Pronto, olha, cá vim ter, já viste? E cá está, e muito bem, não é? E cá está, e muito bem. E teve muitos alunos aqui do Oleiros inteiro. E olha, há tantos anos que eu estou em Oleiros, nunca tive nada com ninguém. Toda a gente me trata bem. Toda a gente tem carinho por si. Não. Vou à rua, ela mais linda, como é que está? Não tem ninguém que tenha assim uma queixa, não. Só o tal lá, depois dizer, pois, o filho não fez exame, senhora, recebeu cá aquela malta toda, não podia. Achava que por ter os outros já não dava tanta atenção. Eram muitos alunos e não podia dar tanta atenção. Daniel, depois liga-nos para aí o fogão. Obrigado. O que é que ele disse? Disse que sim. Não sei o que. Está a ficar frio, não é? Hoje está frio. Eu não estou a sentir muito frio, mas aqui... Então, e depois ter filhos muito tempo depois? Como é que foi, Dona Norlinda? Deixa-me lembrar, Anabela. Depois, quando eu estava no Roqueiro, eu tive 4 anos na fazenda, 4 ou 5. Depois vim para o Roqueiro. Foi quando nasceu o Daniel. Era pequenino, lá andava. No Roqueiro tive uns 4 anos, não sei se 4, 5. Depois vim para o Mil Rico. Quando estava no Mil Rico nasceu a Tininha. E pronto. E cá estamos.
E depois nasceram os netos e Sim. agora os E bisnetos. agora esta coisinha boa que eu tenho aqui à minha frente, é um marotito. É um marotito muito querido. E que lhe dá muita alegria, não é? Tudo isto, não é? Muito. Muita alegria e muita vida, não é? verdade. Não é? Não é? Lembra-se assim de algum episódio com algum aluno engraçado? Como é que as crianças durante esses anos todos não tinham as facilidades de ir para a escola como têm hoje em dia, não é? Provavelmente vinham, faziam muitos quilómetros a pé, se calhar, descalços. Na Foz Geraldo, eles vinham da de Giraldo, que é aquela também, Foz Geraldo é de Giraldo. Uhum. Vinham descalços, com tanto frio. Pois. E se calhar com fome, muitas vezes, não é? Eu não sei fome, nem sei bem se era, mas assim uma falta de... Depois era eu e eu já disse, e a minha mãe também é aquilo. E lembra-se assim de alguma situação engraçada durante estes anos todos com alunos? Assim, de alguma situação que fosse alguma brincadeira, alguma coisa que eles fizessem? Eram bem comportados? Eram? Nunca teve problemas de mau comportamento? Não. Nunca. Agora não é assim, não. Naquela altura não. Não está a saber, tocava o sino e aquela gente tinha toda aquela professora. Ainda ficava com o chapéu. Agora, pode tirar com ele à cara. E fazia-se a oração da manhã, não é? Isso também se fazia, não é? Sempre. Sim, sim. Mas também não ter mau comportamento... Íamos à missa às casas da Sobreira. E pronto, eu lá ia com eles a pé, claro. Íamos lá por uns caminhitos, quando ficávamos lá, eu às vezes ia a Castelo Branco, outras vezes ficava lá, mas quando ficava lá ia com eles. Íamos à missa às casas da Sobreira, todos a pé. Todos a pé. Ainda é um bocadinho. É um bocadinho. Ainda é um bocadinho. É uma meia horita, talvez. Sim, ou mais, talvez. A pé? Sim, a pé, capaz de ser mais. Não é pela estrada, não é? Sim, era por assim. Mas meia hora não digo, mas ainda é um bocado. Olha, e sempre teve saúde. Sim, foi só aqui depois é que a minha perna começou e tive que ser operada. E tive assim um tempo, pronto. Sempre todos tiveram saúde, o seu marido depois acabou por falecer, não é? Mas... já estava reformado. Sim. Foi que já há 15 anos. Há 15 anos. Mas estive aqui, gostei muito de estar em Oleiros. As pessoas sempre me trataram bem. Não há uma única pessoa com quem eu não falo, com quem eu tenha nada. Felizmente foi só aquele resmungão lá. É que já nesse tempo se achava que as pessoas do lado nos iam tirar o tempo de que tinha para o seu filho, não é? É como agora acontece com os refugiados e acham sempre que vai tirar ali algo de necessário. Não. Era a Edvisa, que era aqui a minha companheira. Era a única pessoa que me conhecia. E fomos sempre colegas no liceu, na escola de magistério. E depois vamos aqui encontrar as duas. E continuam amigas, ou não? Sempre. Sempre. Ainda somos. Ainda são. Isso é bom, manter amizades durante tanto tempo. Sempre. É muito bom Ela mesmo. sempre calma uma coisa. Ela então, eu sou mais preguiçosa para isso, mas ela gosta muito de visitar. Ela isso é impecável. Ela diz, está sempre pronto. Mas ela também tem lá, anda bem. E anda bem, ela anda... Sim, ainda está bem também. E você também está bem, apesar aí de algumas maleitas, não é? Mas... agora tenho cá uma rapariga muito boa comigo. Tenho cá uma Joyce, que é uma joia. É a mesma joinha, conheces? Não. É uma brasileira, mas é impecável. Que bom. Ela chega aqui, ela vai-me acordar e ajuda-me a levantar. Eu, no princípio, nem entendia a minha cadeirinha, estava ali a trabalhar, mas ela lá no pôr. E o meu Diniz também. Já precisa mais daquilo que... Tem uma cadeirinha para subir as escadas, que maravilha! Isto foi uma surpresa quando cheguei, tinha cá a cadeira. Sim, agora eu não sou capaz de me entender com isto. Depois o Diniz dizia, eu vou-te lá estar. Ouvi, quando precisares. Mas agora já vou precisar. Pois, muito bem. A dona Norlinda,
O que é que estava-me a dizer há pouco que acha que hoje as pessoas não partilham tanto? Como é que viu durante estes anos todos assim a mudança da vida das pessoas, aqui em Oleiros e fora? O que é que você achou assim dessas mudanças? Assim, as pessoas são assim, sei lá, mais metidas com elas, não partilham tanto. Antes não, parece que não era assim. Parece que é mais inveja. Não sei, não. Infelizmente não tem nada. Acha que também é a vida complicada que as pessoas têm, que se calhar faz com que não tenham tanto tempo umas para as outras? É, capaz. Não é? Se calhar. E falta de. Pois, também, não é? Também. A vida está muito difícil. Não estão de tempos fáceis, não é? Muito difícil. Mas em Oleiros, o que é que viu assim de diferente do Oleiros? Quando chegou cá, isto era completamente diferente. Sim. Mais pequeno. Menos gente. Eu também não tenho muita gente, mas. Agora é que não mudou muito. Não. É que não é assim. Acha que não mudou muito? Acho que não. Não. As mentalidades parece que continuam assim muito. Acha que as mentalidades fechadas? Sim, claro. Acha? Eu acho. Em que aspecto? Diga-me lá. Sim. Sei lá, tudo se critica, tudo é mau, tudo. E também há coisas boas. As pessoas são generosas também. Sim. Eu não tenho nada, nada. Ana, olha que eu estou cá há tantos anos. Eu não tenho nada contra ninguém. Falo com ninguém, não deixei de falar nunca com ninguém, nem ninguém. Acho que deixa de falar comigo. Não tenho razão de ninguém. Não. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É Tive tantos sinal anos na escola. que as pessoas também têm essa... Tantos anos na escola, nunca tive nada com os pais, né? E com certeza por ser quem é, não é? Os Claro. miúdos, às vezes vêm, a malta agora vai para a França, hein? E vêm com os carros, hein? Param. Então o senhor já não me conhece. Aí há dias vinha numa caminhonete, eu saí aqui à porta e ele parou. E eu, claro, parou e veio ter comigo. Então, não dá a conhecer. Sou o Pedro. E lembrou-se. Teve muitos alunos, era natural que não se lembrasse de alguns. Aquele rapazinho, os pais estavam em França, parece que em França. E ele estava cá com uma tia. Acho que é a Sónia. A prima é a Sónia. Sabes quem é? Não. Agora não sei. Aí ele estava cá, estive cá a estudar e vinha muito assim para o pé de mim. Não lembrava, mas gostei de. É bom, não é? Ver as pessoas Ele depois. fala, para a caminhonete e vem-me dar um abraço. Senhora, não se lembra de mim. Sim, agora não estou a ver. Eu sou o Pedro. Ai, Pedro, desculpa lá. Ele passou tanto tempo aqui comigo, porque ele estava sozinho. E eu gostava muito do rapazinho. Sabia que ele estava aqui assim, gostava. A tia eles eram bons para ele. Mas pronto, não estava com os pais. Pois. E para aqui. E agora não sei se ele está lá para a França. Não sabes quem é, para não? Não sei. Ai, como é que eu te explicar? A prima dele, acho que é a Sónia. Eles moram para além, para aquela. Sim, mas é bom, não é? Que venham, que se lembrem de si e a Dona Norlinda lembrar-se deles todos, não é? Isso então é difícil. Ainda diz você que a sua memória está mal. Afinal está muito boa. Daquele não me esqueci, porque aquele foi um menino especial. Andou aqui sempre, na escola. Os pais, lá não sei aonde. Ele estava aqui, vinha muito aqui para o pé de mim. Olha, e acompanhou também esse processo de migração, não é? Dos imigrantes que iam muito para a França, para a Suíça, não é? Houve muito nos anos 70, não é? Aqui também. E eles cá ficavam, coitadinhos. Pois, também ficavam depois, o caso desse, não é? Provavelmente. Esses não eram imigrantes. Não. Eles viviam mesmo lá. Ok. E ainda lá estão. Ele é que veio para cá. Ou na França ou na Alemanha, acho que é na França. Não sei se é na França ou na Alemanha. Já há tantos anos, já estou assim meio baralhada. Sim. Mas sei que era lá fora. E o rapazinho estava cá com os tios. E cá fez a escola. E agora lá está, já há um homem, já dei a conduzir.
Olha, e como é que dava as suas aulas, a escola, como é que funcionava? Explique-me lá como é que era um dia normal de aulas com os seus alunos. Portanto, já disse que rezavam de manhã, não é? E depois, o que é que fazia com eles? Que atividades é que fazia? Depois, atividades normais, não é? A leitura, a escrita, os ditados, os errinhos, quando davam muitos erros, levavam na mãozinha. E era assim. Os miúdos antigamente também não eram mais. E os pais também ajudavam mais. Agora, os miúdos, os pais também precisam lá ainda olhar para os professores. Pois. Mas antigamente não. Ficavam com o chapéu. Agora, podem tirar com ele à cabeça do professor. Os professores são maltratados hoje em dia, não são? Havia mais respeito pelos professores, não é? Pois é. Eu já te disse que tinha uma cabrinha. Sim. É uma diferença grande. Tinha todos os miminhos. Olha, e faziam assim atividades de desenho, nas suas também, quando eram pequeninos, sim. Porque havia o recreio, não é? Eles depois andavam a brincar uns com os outros, não é? Com todas as brincadeiras que os miúdos fazem, não é? A bola. Pois. Os miúdos gostam da bola. Mas na sua altura havia outros jogos, se calhar o arco, não havia assim outros jogos. A macaca, não? A macaca, não é? Pois, havia assim outros. Eles brincavam a coisas que os miúdos, não é? Já não brincam a esses jogos. Mas a macaca era muito. Berlinde. Não é? Mas é mais a bola, os rapazes. E berlinde, se calhar também. Berlindes, não era tanto, era mais bola. Era bola. A bola mantém-se durante todas as gerações. Este rapazinho, a bola é melhor, não é? Jogar a bola é bom, não é? Sou um jogador profissional. Mas Índia, estás a falar para a caixa? É um jogador profissional, diz o Diniz. É um jogador profissional, disse ele, profissional. O Diniz é um jogador, hein? Profissional. Pois é, Dona Norlinda, houve muitos anos a cuidar de crianças, não é? Dar-lhes carinho, atenção, a ensiná-los, não é? Isso tudo. Mas também tem, assim, mas todos me tratam assim, todos bem. Isto é dar e receber, é porque você também deu, não é? Há dias passavam no carro e fazia-me adeus. E eu disse, mas eu não conheci. Depois voltou outra vez a passar, não? Mas passou mais perto e conheci. Depois vi quem era. Era um aluno, tinha sido meu aluno. Assim, passaste por mim, mas eu não sabia quem tu eras. Não me conheceu. Assim, ainda. Acontece, não é? Muito, não é? Muito isso, sim. Felizmente não tenho assim nada. Razão assim. Fui sempre tratada, nunca tive problemas. Foi só o outro lá que se zangou porque o menino não fez exame e tinha sido aqueles senhor recebeu cá aqueles todos, não podia dar atenção. As pessoas acham. Não trabalhou, ou que não. Eu achei que era melhor ficar mais um ano. Não, tinha que ir também. Os pais nunca querem, não é? É raro compreender. Alguns compreendem, mas é raro. E hoje em dia ainda se calhar é mais raro compreenderem, não é? Hoje em dia se calhar ainda é mais raro. Portanto, agora ainda é pior. Antigamente eram mais respeitados, mais também acho. Também acho, sim. Hoje em dia é mais difícil ser professor. É mais difícil ser professor. Eu em todo lado onde estive, tem razão, tanto no Mil Rico, foi a última, antes de ir para aqui, no Roqueiro também, deixei afilhados, Maravilha. Dona Norlinda, e se tivesse assim que dar um conselho, assim às pessoas mais novas, o que é que você dizia? Pessoas mais novas?
Se me tivesse que dar um conselho assim a mim ou pessoas Sim. mais novas, ainda. À sua Maria, a pessoas da idade da sua Maria. A Maria tem quantos anos? Deixa-me pensar. Quantos anos tem a Maria, Dinis? 23 ou 24. Pronto. As jovens de 23 ou 24 anos, que conselho é que daria? A Maria é assim, uma... Sim, mas assim, jovens da idade dela. sei lá, mais calma, mais... Querer assim tudo... Se querer as coisas assim muito... Tem que ter mais calma, mas... Acha que vivemos todos com muita pressa? Atropelar uns aos outros, é, por exemplo, e não olhar a... Pois é, para a frente. A Maria... Mas a Maria é especial, não é? Maria não para. Mas acha que hoje em dia somos muito acelerados? Faz-nos mal, não é? Como? Faz-nos mal, até à saúde, não é? Pois, é verdade. É verdade. Tem pressa demais e para atingir os fins não se olha nada. Passa-se por cima de qualquer coisa e pronto. Acha? Eu acho. É preciso é. Também está tudo mais complicado, não é? A vida está muito mais complicada. E nós tínhamos muita mal pagos, isso foi sempre, é assim. Mas pronto, agora a vida está mais difícil. E se pudesse assim mudar ou fazer alguma coisa em Oleiros, o que é que você fazia? O que é que você acha que se devia fazer em Oleiros para melhorar, para mesmo na própria vila, o que é que acha que devia mudar? Vila, concelho? Não sei. Estou assim metidas com elas, não é? Não. Acha então que havia de haver mais coisas para as pessoas estarem mais juntas? Sim. Olha, por exemplo, para a minha idade não há nada. E o que é que podia haver? Diga-me lá. Então podia haver vai lá ver assim, sítio onde as pessoas pudessem juntar, pudessem ter atividades e conversar. Conversar, rir, Conversar. partilhar, não é? Não só... Mas existe a Universidade Sénior, por exemplo, onde as pessoas fazem isso, não é? Sim. Não é? Eu este ano não tenho ido porque tive este problema. Porque teve esse problema de saúde, não é? Mas Sabes sim. que eu caí aqui na escola? Sim. Mas já está melhor, não já? Já, mas ainda não estou assim. A minha cabeça não ficou muito bem. Esquece-me. Está ótima. Exato, Lembrou-se exato, das datas todas e de tudo. Então estamos aqui a falar de tudo e ainda se lembra de O tudo. João ficou muito preocupado com a minha cabeça. É a cabeça. Bateu com a cabeça? Como? Bateu com a cabeça? Quando caiu, bateu com a cabeça? Eu caí e fiquei lá toda a noite. Foi uma noite inteira até o outro dia, à 1h da tarde. Grande susto. Grande susto. Se fosse agora não encontrávamos para Estamos cá enquanto... não é? Ai, meu Deus. Já estive no Barbalho aquele tempo todo. 2 meses no Barbalho. 2 meses. Onde gostei muito de estar. Gostou? Que bom. Tinha lá a minha Marina. A Marina foi minha aluna, sabe? Uhum. Estava muito bem. E elas não têm nada a dizer. É um bom sítio, não é? É, Dizem eu acho que sim. tem boas referências. Sim. Tem se calhar mais profissionais, mais gente, mas é difícil. Toda a gente quer, não é? Olha, e você já viveu uma vida longa, não é? Sim. Já Feliz? vou para os 90. Feliz? Sim. Sim? Disse isso com muita convicção, que bom. Tenho os filhos muito queridos.
Diz, o teu avô passou e não voltou a passar. Hein? Tem que ficar lá para baixo. Já. Não. Uns filhos, uns netos, um bisneto, o Dinis que está aqui connosco. Este é muito maroto. Há muitos dias que não me vem ver. Este é o meu menino querido. O meu coração. Mas ele é maroto. Porquê? Porque não me vem ver todos os dias. Cabrito. Porque ele podia fazer os trabalhos ao pé de mim, não quer. Você ainda conseguia ajudá-lo? Então não conseguia. Claro, Para mim era bom. claro. Mas ele não Tens uma professora em casa, Dinis. Mas ele não quer. Já não basta ter explicações. Olha, e o que é que você ainda espera da vida? Da sua vida? Deus me vai dando assim um bocadinho de saúde, que eu me possa ir mexendo, saber o que digo. Felizmente tenho cá uma rapariga que me ajuda muito. A Joyce que é uma joia, não é? É E joga futebol. Portanto, também já conquistou ali o coração do Dinis. Tive muita sorte nesse aspecto. Ela é mesmo uma joinha, aquela rapariga. Mas eu sozinha já não... Precisamos de ajuda sempre ao longo da vida e de diversas formas, não é? E irei fazer compras e não, já não. E ela ajuda-me. E é boa, é muito boa a rapariga já. E o que é que espera da vida para todos nós? Para os seus filhos, netos, bisneto, para todos? Isto melhorasse, estas coisas que está tão mal. Melhorasse em que aspecto? O que é que acha que está mal? A vida, tudo muito caro, as pessoas não têm dinheiro para... Ai, eu agora vi ali uma coisa. Já são horas de almoço. Já terminaste? Temos lanchinho, é isso? Olha que Quer maravilha! Terminaste? Estou a acabar! Olha, nem sei que horas são. 5. São 5. Obrigada! Não, Anabela. Muito Eu obrigada, já dona não Norlinda. me com coisa, já estou Muito, tonta. muito obrigada.